Amados irmãos, amadas irmãs, possamos neste domingo, 2 de maio, quinto domingo da Páscoa, escutarmos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos tornei meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos diante de uma leitura muito rica em sentido, rica em detalhes, uma leitura profundamente catequética que São João mais ou menos nos fala. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um breve comentário da primeira leitura e da segunda leitura. A primeira leitura é tirada de Atos dos Apóstolos 9, do 26 ao 31, no qual fala do retorno de Paulo a Jerusalém, acompanhado de Barnabé, e a resistência da comunidade cristã em acolhê-lo. E Barnabé, como companheiro de Paulo, serve-se como que esse mediador, aquele que procura facilitar para que Paulo seja acolhido pela comunidade cristã. E é muito interessante que o último versículo da leitura ele é muito forte e serve para cada um de nós nos tempos atuais. Ele era a igreja, consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, crescer em número não é somente crescer em quantidade, mas é crescer também na progressão, no amadurecimento da própria fé, no seguimento de Jesus Cristo, na capacidade de servir, na capacidade de pertencimento. Do outro lado, na segunda leitura da carta de São João, capítulo 3, versículo 18 a 24, São João vai nos dizer de forma muito afetuosa: não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Ou seja, o amor não é somente poesia, o amor também é concretude, é gesto concreto, é caridade, é misericórdia, é compaixão. Não existe somente para afagar o nosso ego, mas também para a nossa conversão. Quantas vezes um pai e uma mãe que ama seu filho, por amar, corrige. E quantas vezes também Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Como eu falei tempos atrás, e está na Sagrada Escritura, o amor de Deus ele é ciumento. Deus pede que nós rasguemos o nosso coração nas nossas próprias vestes. Por isso que é fundamental o nosso coração, o nosso pensamento esteja em obediência, em seguimento com aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E quem ama procura sempre agir com essa coerência. Do outro lado, a parábola da videira, a videira verdadeira, como nos fala João 15, é praticamente o capítulo inteiro, mas nós escutamos hoje os 8 primeiros versículos. Lembrando que esse tema é muito rico na Sagrada Escritura, porque Isaías, Jeremias, Ezequiel também usam dessa mesma temática da videira. E videira é um outro nome para a vinha. Lembremos das parábolas dos vinhateiros que fala a Sagrada Escritura e assim por diante. Então, quando Jesus ele faz essa comparação, apesar de não ser uma parábola, mas ele faz uma linguagem bem simples para que a gente compreenda, é para percebermos o quê? Que a nossa vida ela só faz sentido se está unida à vida do próprio Cristo. E como dizia o Papa Emérito Bento XVI, de tempos atrás, que a partir do batismo, nós somos enxertados na vida de Cristo através da própria igreja. E é importante que, sendo batizados, nós tenhamos todas as condições para frutificarmos a nossa fé, para procurarmos a nossa santidade, a nossa santificação. Daí que é fundamental o apoio da família, dos pais e padrinhos, para que aquela criança desenvolva a sua própria fé. Para não esquecer também dos próprios sacramentos, para não esquecer também dos próprios serviços, para não esquecer também
Tudo aquilo que nos leva a ter uma fé com mais prática da própria caridade, da própria misericórdia, com a vida de oração, enfim, essas diversas dimensões. Porém, tem pessoas que andam dizendo: eu sou uma pessoa de fé, mas não frequento a igreja, eu sou uma pessoa que lê a Bíblia, mas eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu não sou espírita. Então, se nós, com todo respeito, alimentamos esse tipo de fé, nós corremos o risco de ser como esses galhos secos que falam o Evangelho. Nós corremos o risco de sermos cortados, sermos colocados no fogo, porque a fé, ela converge sempre para a unidade. A fé, ela caminha sempre com o dinamismo do Espírito Santo. A fé, ela não caminha sozinha. A fé, ela convida cada um de nós também a todo sentido de pertencimento ao reino de Deus. A vinha também nos coloca, é uma outra expressão para falar sobre o reino de Deus. Ou seja, a fé não é para alimentar o meu egoísmo, a fé não é para eu massagear o meu ego, a fé não é para que eu possa me satisfazer, mas a fé é para que eu possa colocar-me a serviço do reino de Deus, a serviço de Jesus Cristo, inclusive pela igreja, não somente na igreja, mas também pela igreja, porque a igreja também é cada um de nós. Então, que Deus conceda a graça de compreendermos o nosso lugar dentro dessa parábola, dessa grande jornada de missão. Eu quase que me esquecia quando Jesus fala, a respeito daqueles galhos que precisam ser limpados. Quantas vezes nós pecamos? Então, Deus sempre nos oferece a oportunidade para nós sermos purificados pelo perdão, pela misericórdia, pelo sacramento da penitência. Enfim, uma árvore, de vez em quando, ela precisa ser podada. E se nós prestarmos atenção, logo após a poda, a árvore está feia. Mas depois que da poda, depois de um tempo, da chuva, os galhos, as folhas, os frutos, tudo começa a crescer. E a beleza da árvore fica evidenciada, como se ele nunca tivesse sofrido corte nenhum. Então também somos nós, quando nos permitimos ser cortados do nosso egoísmo, dos nossos orgulhos, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa autossuficiência, do nosso ego muitas vezes inflamado, dos nossos apegos. Então que Deus nos ajude a permanecermos unidos à videira verdadeira que é o próprio Jesus, que nós também permitamos que o Espírito Santo nos conduza e que a gente lembre-se sempre que nós somos somente os galhos, nós não somos o caule, nós não somos o tronco, nós não somos a seiva, nós não somos a raiz. Nós estamos na ponta da história, não no princípio da história. Nós continuamos a jornada que alguém já começou, para que por nós outros também conheçam a pessoa de Deus, para que nós possamos também vivermos a dimensão plena da fecundidade, da evangelização, da própria fé, do próprio serviço, daquilo que Jesus quer de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, o Senhor nos acompanhe, demos graças a Deus. Eu agradeço a cada um que tem nos acompanhado no nosso canal, se inscrito, compartilhado, aos nossos doadores, as pessoas que sempre fazem alguma oferta, que devolvem o seu dízimo, enfim. Nós agradecemos a cada um de vocês, que Deus abençoe e lhes dê cada vez mais. Um grande abraço, um excelente domingo e excelente semana.